Olha, eu vou te falar. Deadpool e Wolverine é Deadpool demais e Marvel demais. Tanto pro bem quanto pro mal. Just give me one more drink and then I'll leave. Hi, Peanut. I'm gonna need you to come with me right now. Só que, antes de me aprofundar em toda essa questão, eu tenho que fazer um disclaimer aqui. Eu gostei do filme, tá? É um bom filme. Eu não tava com as minhas expectativas muito altas, então talvez essa surpresa tenha gerado esse sentimento de ser um bom filme, de ter gostado bastante do filme até. Eu fui surpreendido com o que eles me mostraram ali. Tá, beleza. Agora a gente pode voltar pra esse negócio de Deadpool ser Marvel demais e Deadpool demais. E é igual isso que eu falei. Ele é uma mistureba dos dois mundos. Então, esse humor meio implicante que a gente tem do Deadpool do primeiro, do segundo filme, ele ainda tá presente, porque é muito Deadpool. Só que isso também é um problema, porque às vezes eles acabam se prendendo demais em algumas piadas muito específicas. Sério, às vezes chega a ser irritante. Esse filme, ele deve ter mais piadas com cocaína do que os outros dois filmes juntos. E chega num ponto que ela já não é mais engraçada, ela só é chata. Tipo, você não aguenta mais escutar uma piada falando que cocaína é neve, não sei o que. Sério, eles devem fazer umas 9 piadas no filme. Só que também tem a parte boa da comédia, porque não me entendam errado, o filme é engraçado, é um filme bem engraçado. E eu acho que a melhor parte da comédia do filme tá dentro da interação que o Wade e o Logan têm com os outros personagens que aparecem. E, cara, confia em mim, tem muito personagem que aparece nesse filme que a gente nem espera que vai aparecer. Pelo menos eu não esperava que ia aparecer, eu não fazia ideia de que ia aparecer e aparecem nesse filme. E isso leva à parte boa da Marvel, porque é justamente esse universo. O filme está dentro do MCU, dá a oportunidade do Deadpool dele interagir com alguns personagens que a gente nunca pensou que iam interagir entre si. Ainda mais agora com a compra da Fox pela Marvel, a gente tem umas interações que são assim, muito fanservice, muito fanservice. Só que isso também tem um certo probleminha. Mas, poxa, o problema são os fanservice? É fanservice demais? Não é bem isso. O problema é quando o filme ele vira só isso. Sabe? Eu já fui sabendo, porque pelos trailers dá pra saber, que esse filme ele era uma homenagem, ele é um tributo. E ele realmente é, só que eu vou falar disso um pouco mais pra frente. Lá pro final do vídeo eu falo sobre. Mas ele é um tributo a esse universo da Fox. Então, tudo bem terem participações especiais, terem personagens aparecendo. Só que, é igual eu disse agora há pouco, o filme chega em certo ponto que ele é só isso, ele não tem mais nada. A história ela começa a não ter muito sentido, e é aí que entra a parte ruim dele estar dentro do universo Marvel. Que algumas manias que tem dentro dos filmes da Marvel, elas também estão presentes aqui, sabe? Algumas coisas como um excesso de coincidências, ou então um vilão principal meio fraco, uma história que ela não te leva a lugar nenhum, sabe? Se não tivesse uma história de fato no filme, não ia mudar absolutamente nada, na real. Não, sério, a história desse filme, ela é completamente superficial, sabe? As únicas coisas interessantes, além das participações, claro, são alguns momentos que a gente tem do Wade e do Logan. E aqui eu tenho que ser justo. Nesse filme, esse terceiro filme, ele é o que você mais se conecta com o Wade. Sabe? É que você, pelo menos é o que eu achei que mais explora um pouco outros lados do personagem. Foi alvo de críticas recentemente nas redes sociais, porque apesar de, afinal de contas, o que não é alvo de crítica nas redes sociais, mas de um pessoal brigando, falando que os filmes do Deadpool são muito superficiais, que o Deadpool é muito superficial, e outras pessoas falando que, nossa, porque na verdade o filme é muito, os dois primeiros filmes são muito profundos, porque ele tem depressão e não sei o que. Não, isso não é profundidade.
um personagem ter depressão e lutar contra a depressão não é ter profundidade no filme, se isso não é um tema dentro do filme. E não é um tema dentro dos outros filmes. Só que nesse terceiro, ele é um tema. Não a depressão em si, mas o Wade, como o Wade se sente. E eu sentia falta disso nos outros filmes do Deadpool. Ele era só um grande alívio cômico que passava o filme inteiro fazendo piadinhas e tudo mais, e tudo mais. E ok, engraçado. Nesse filme a gente consegue se identificar mais. Porque do que adianta você ter um personagem na tela que você não se identifica, sabe? Essa é a parte legal dos super-heróis, não é eles terem superpoderes insanos e tudo mais, ou então fazer umas piadas muito engraçadas. Não, é a parte identificável. Se a gente não se identifica com o que a gente tá vendo, não faz sentido pra gente. E voltando a falar da parte da história, né? Porque tirando toda essa parte do Wade, o filme, e do Logan, claro, o filme ele é um amontoado de coincidências, que nem eu falei antes, sabe? Não é um spoiler porque tá no trailer, mas fica aqui o aviso. Aquela cena do portal, que eles estão pulando no portal, é a coisa mais ridícula do mundo. E não um ridículo bom. É que não tem sentido nenhum. O jeito que eles conseguem abrir o portal não chega nem a ser tosco. Só não é bom. É ruim o jeito que aquilo acontece. A justificativa para aquilo acontecer é muito ruim. É completamente sem sentido. Não chega a ser uma piada, não é algo que eles fazem um tosco de propósito, não é nada disso, só é ruim, tá ali porque precisa tá ali. E esse é o problema da maioria dos filmes do MCU, tá ali porque ele precisa tá ali, saca? E aí a gente passa para o que pra mim foi a pior coisa desse filme, que é a vilã. E o MCU tem esse histórico de não saber fazer vilões, e mais uma vez aconteceu. Sabe, a vilã, ela é uma coitada que ela é má porque ela é má e porque sim, sabe? Ela quer destruir o multiverso porque sim. Ela quer destruir as coisas porque ela é má. E ela é má porque, porque eu nasci assim. Se não me engano, eles até fazem uma piada com isso durante o filme, que o Logan fala pra ela, por que você tá fazendo isso? E ela, eu também queria saber, sabe? Só que não é só porque que você faz uma autocrítica que deixa de ser ruim, sabe? Não é porque é ruim de propósito que deixa de ser ruim, sacou? Só que beleza, você tá ali assistindo na hora e você acaba ignorando todas essas questões por conta do que eu falei antes sobre a questão da homenagem e tudo mais. Só que, pra ser sincero com vocês, eu não acho que Wolverine e Deadpool e Wolverine vai ser um filme que eu vou chegar a assistir de novo, sabe? Eu assisti a primeira vez e eu acho que tá bom. Eu não sei se eu vou querer assistir esse filme de novo. Para conseguir exemplificar melhor, o Deadpool e Wolverine ele vai acabar sendo como foi o Eternos pra mim. É um filme que eu vi no cinema, eu curti bastante o que eu vi no cinema, eu tive uma boa experiência. Só que eu nunca mais assisti de novo depois, porque simplesmente não me deu vontade. Eu acho que esse terceiro filme vai ser basicamente isso, sabe? Assim como, sei lá, Homem-Formiga 2, Eternos e cite aí qualquer outro filme da Marvel, recente ou não. Agora, beleza. Pra poder finalizar, eu vou voltar pro tópico da homenagem, porque, querendo ou não, é a parte mais importante desse filme, é o foco desse filme, é o porquê que esse filme foi feito. Vamos lá. Aqui fica o aviso também, não é spoiler, porque eu vou falar sobre algumas cenas que acontecem durante os créditos, que elas não são spoiler de jeito nenhum, não estraga a experiência do filme ou coisa do tipo. Mas se você não quiser saber, eu agradeço a companhia até aqui. Basicamente, durante os créditos, a gente vê uma série de vídeos dos filmes produzidos pela Fox e também de bastidores desses filmes. Desde X-Men até Elektra aparecem ali. Então a gente tem cenas de todos os filmes do X-Men, a gente tem cena de Demolidor, a gente tem cena de Elektra, a gente tem cena de Quarteto Fantástico, a gente tem cena de vários filmes. E eu não vou mentir pra vocês, chega a ser bastante emocionante ver todas essas cenas, porque a gente fica envolto ali numa certa nostalgia, de pensar que a gente viveu tudo aquilo ali, sabe?
faz tanto tempo e a gente vive aquilo desde o começo, saca? E aí pensar que a gente tava assistindo aquilo quando lançou, ou no meu caso um pouco depois que lançou, a gente cresceu com aquilo e não existe mais, só vai ficar na nossa memória agora todas essas experiências, saca? E, tipo assim, hoje a gente olha pra trás e a gente fala o tanto que esses filmes são ruins e que eles não fazem muito sentido e não sei o quê. Só que na época não era assim. Eu me lembro de assistir esses filmes quando eu era uma criança e me diverti muito. Sabe, eu amava assistir os filmes do X-Men. Eu amava assistir os filmes do Quarteto Fantástico, os filmes do Demolidor, o filme do Blade, o filme do Motoqueiro Fantasma, o filme da Elektra, os filmes do Homem-Aranha. Eu amava assistir esses filmes e eu me divertia muito com eles. Então, eu acho que é muito errado a gente chegar hoje, que a gente tá muito mais velho, que a gente tá assistindo esses filmes, sei lá, pela 10ª vez, pela 5ª vez, e falar, nossa, olha como aquele filme é um lixo, como aquele filme é ruim comparado com os de hoje em dia. E, não, não, aqueles filmes não são ruins, eles não são um lixo. Eles eram muito bons, cara. Igual eu tava falando, eu me lembro muito bem de ser uma criança, o João ali de 6, 7 anos, assistindo aqueles filmes com um brilho no rosto, sabe? Com lágrimas nos olhos, porque ele tava vendo as coisas que ele lia ali na tela. E isso deixava ele muito emocionado, deixava ele muito feliz. Se eu pudesse assistir os filmes todos os dias, e eu não tô nem brincando, eu tinha um VHS de Homem-Aranha, eu tinha os DVDs de X-Men, e sempre que eu podia eu assistia, porque aqueles filmes me traziam felicidade, eu ficava animado de assistir aquilo, eu ficava emocionado vendo aquilo. E meio que, no fundo, não é isso que importa, sabe? O cinema, eu acho que é muito individual. Você vir aqui assistir uma crítica para saber se um filme é bom ou ruim, isso não importa. É você que tem que dizer se você gostou ou não do filme. E hoje em dia, todo mundo fala que esses filmes eram um lixo, que esses filmes eram horríveis. Mas a gente amava eles, cara. A gente amava eles. E no fundo, no fundo, no fundo, o cinema não é sobre isso. Sobre as nossas experiências. Sabe? Talvez Deadpool e Wolverine seja um ótimo filme.